Oiê, eu sou Eduarda e hoje eu vou te contar a minha experiência como teatro. Ao total foram 2 peças, sendo uma delas a principal. Engraçado ou não, os meus papéis na peça sempre foram de vilão. Não sei porquê, mas eu sempre testei pro vilão. Acho que eu sempre preferi ser vilã do que a mocinha. Eu comecei no teatro quando eu tinha 12 aninhos. Eu era mais velha da minha turma. No começo do teatro eu tive bastante dificuldade em algumas coisas, como por exemplo, como se posicionar no palco, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Tá, mas é assim que eu interpreto, é assim que eu não interpreto. Eu tive muita dificuldade com isso, mas ao longo eu fui aprendendo, a professora também ajudou bastante nisso. Eu lembro que um dos exercícios que a gente mais fez, e a minha turma conseguiu fazer certo 2 vezes, é um de equilíbrio de palco. Ela contava a história de que a gente estava em uma bandeja de garçom e a gente precisava se equilibrar ali dentro. Então a bandeja era o palco, nós éramos as bebidas, as comidas que estavam ali, e a gente precisava manter equilibrado o palco. Então a gente ficava andando no palco de forma aleatória, e em um momento ela falava para, a gente parava no lugar. E muitas vezes tinha umas 15 pessoas de um lado e 5 no meio e 10 do outro. E aí o palco estava desbalanceado. Então a gente demorou muito para aprender isso. Também teve a questão de você nunca poder dar as costas pro público. É que é uma coisa muito difícil. Depende muito da cena, assim. Em casos muito isolados, você vai ter que virar de costa pro público. Mas vou recomendar que você nunca faça isso. Então, por exemplo, uma cena onde a gente conversa com um grupo. A gente tá em grupo, a gente tem que conversar em grupo. Como que eu mostro pra quem tá assistindo que a gente tá conversando em grupo? Então, em vez da gente fazer uma rodinha, a gente pega e fica tipo um do ladinho do outro, assim, um pouquinho próximo, pra que todo mundo que esteja no teatro consiga ver o que a gente tá fazendo. Isso também foi uma coisa bem difícil, porque muitas vezes tinha gente dando ombro, tinha gente realmente de costa. Então, foi também algo a trabalhar ali. Silêncio, fazer silêncio quando os outros estão no palco é essencial. Eu confesso que algumas vezes aí teve gente que saiu gritando. Eu também algumas vezes saí gritando, bater um papo. A minha professora chamava bastante atenção disso, porque se alguém tá no palco, respeite quem tá no palco, se você tá assistindo, porque uma hora vai ser você e você vai precisar com que essa pessoa mantenha o silêncio. Nas peças, na coxia, a gente também tinha que manter o silêncio. Porque pode atrapalhar quem tá no palco, pode ser que alguém que esteja na plateia escute isso, não é nada bom. Quando você está sentado na plateia assistindo alguém apresentar alguma coisa, silêncio. Quando você está na peça, também silêncio, para que não atrapalhe ninguém. A minha primeira peça foi algo original da nossa turma. Nós escrevemos ao decorrer do ano, e aí no final a gente apresentou ela. A gente teve 2 sessões e, graças a Deus, foi lotado as 2 sessões. O teatro tinha em média um espaço para 150 pessoas e todo mundo foi 150 em cada uma. Eu lembro de estar muito nervosa nessa minha primeira apresentação. Eu não tinha pego nenhum papel que fosse principal, nem nada do tipo, mas eu era de suma importância pra história. E eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito apavorada, ao ponto da minha professora ter que ir na coxia e tentar me acalmar um pouco. Porque eu tava com medo de, tipo, e se eu errar uma fala? E se eu cair no meio do palco? Nada disso aconteceu, eu fui muito elogiada, obrigado, por essa minha primeira peça. A história dessa peça era muito interessante, era era lúdica, mas com uma mensagem muito importante por trás. E era incrível. A história era de 3 magos que eles buscavam a poção da imortalidade. E aí acabou que um dia eles encontraram, o líder deles tomou, porém não era a poção da imortalidade. Era uma poção onde ele ia morrer dentro de alguns meses. E aí eles começam uma saga de conseguir achar uma cura para esse mago. A única forma deles conseguirem isso com a aprovação dos deuses elementais. Então, eles vão em busca desses deuses e esses deuses colocam provas para provar que eles são dignos de receber
essa poção da imortalidade e fazer com que o mago superior não morra. A gente teve que fazer a audição para pegar os papéis, o que foi a minha primeira experiência em interpretar um texto para alguém me julgar. A gente que escreveu a peça, eu escrevi um personagem feito para mim, então ele tinha todas as minhas características. A diferença entre eu e ele é que eu sou real, ele não. E aí eu fiz a audição pra esse personagem e ia precisar de mais um personagem na trama. Então eu fiz a audição pra um dos deuses e eu também passei. Só que os dois personagens, eles eram vilão dentro da trama. Um é o que a gente chama de mestre das charadas. Ele ia botar alguns desafios ali, dar uma complicada pra uma galera. E o deus, né, um dos deuses elementais, eu peguei o de fogo, e ele também era vilão. Eu era contra ele, todo mundo, não queria que ninguém ganhasse nada, eu queria que todo mundo queimasse. Foi uma experiência muito nova, eu lembro de entrar no palco muito nervosa, só que ao decorrer da cena eu fui me acalmando, e eu gosto de dizer que foi amor à primeira peça, porque eu me senti muito confortável. Foi pisar no palco, acabou, o meu nervosismo acabou, não existia mais nada. Eu sabia tudo o que eu tinha que fazer, eu sabia o que eu tinha que falar, e eu fiz muito bem feito. Eu sempre gostei de ver pessoas sorrindo, e esse mestre das charadas, ele tinha mais uma pegada mais engraçada e tudo mais. Então, eu fazia uma charada, ou eu fazia uma piada ali dentro do personagem, e todo mundo ria, e eu olhava assim em volta e falava, meu Deus, que coisa linda. E foi muito incrível fazer esses dois personagens. Acho que a cena mais difícil de fazer dentro dessa peça foi uma disputa de poderes. A gente tinha varinhas, os deuses elementais tinham varinhas, e tipo Harry Potter, e a gente teve uma hora que teve uma luta entre os maus e os do bem para demonstrar poder, e aí a gente teve que mandar bem na atuação para mostrar quem tava ganhando, quem tava perdendo, pra passar a informação de que a gente tava tendo uma luta de poderes. No teatro não existe essa coisa de CGI nem nada, então é pura improvisação. Então, se você visse de longe ou pegasse a cena fora de contexto, ia parecer um bando de maluco jogando e apontando uma varinha pro nada, tipo, se jogando no chão e levantando. Foi muito divertido fazer essa cena, mas também foi muito difícil. Acho que uma das coisas mais brilhantes que eu vi nessa peça foi um monstro que a gente fez. O meu mestre das charadas, no final, ele fica meio maluco, meio doidão, ele fica meio do mauzão, e aí ele chama um monstro. E a gente não sabia, a gente não tinha ideia de como fazer esse monstro. E aí a minha professora, ela veio com a ideia de que todo mundo que não estivesse em cena formasse um monstro humano. Então entrava uma galera junta, assim, fazendo um monstro humano com muita mão, muito olho, muita boca. E foi fantástico, tava todo mundo de preto. E ele era grandão, assim, ele era largo também. Foi muito da hora de fazer isso. Infelizmente, eu não participei, já que eu estava em cena, mas a galera que participou tá de parabéns, porque foi brilhante, foi sensacional aquilo lá. Na minha segunda peça, eu fiz teste pra principal, eu peguei a principal. Ela era também meio vilazona, mas ao longo da trama ela fica mais de boa, você percebe que ela não é uma pessoa tão ruim assim. Confesso que entre a primeira e a segunda eu prefiro bastante a primeira. A segunda ela é boa, mas eu não achei ela tão boa quanto a primeira desses magos. A segunda, ela conta a história de uma menina que ela chega em um orfanato, bem chiquititas. Ela chega em um orfanato e ela não se dá bem com quem tá lá dentro, nada do tipo. Ela começa a ter problemas, até que ela faz um desejo de que todo mundo que não gostasse dela sumisse. E aí, uma menina, que ela é brigada, ela some, e aí começa toda uma procura por essa menina. Então as amigas dela vêm falar com essa moça, com a menina nova, e elas fogem do orfanato para tentar achar alguém que saiba dessa menina. Ao decorrer, elas encontram algumas pessoas que são meio suspeitas, que parecem saber de algumas coisas, mas não falam muito. E aí
elas vão em busca dessa aventura pra encontrar essa menina. As peças, eu fiz bastante amizade. Acabou que nessa minha segunda peça eu puxei gente que eu conhecia pro teatro. Então eu puxei minhas amigas, eu puxei meu primo, e aí a gente fez todo mundo junto uma peça lá, que foi essa do orfanato. Engraçado ou não, uma das minhas amigas era a menina que não gostava da minha personagem, o que foi muito engraçado a gente fazer, já que fora a gente é super amiga. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no Instagram, tá? Que o Instagram é onde eu tô bem ativa, então você vai poder ver o que eu tô fazendo, eu tô postando bastante foto, tô indo nos stories bastante, então fica de olho lá. E sempre que tiver vídeo aqui no YouTube, vai sair lá, eu vou estar avisando, tá? Tá tudo bonitinho. Então, muito obrigada por ter assistido. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo.